A senhora mencionou transporte público em meio à sua primeira fala e eu queria aproveitar para tratarmos desse tema também. A senhora foi uma das parlamentares que certamente mais tratou desse assunto nos últimos 3 anos na Prefeitura de Belo Horizonte, pedindo inclusive a suspensão, acionando outros órgãos para além da Câmara Municipal, para além de comissão parlamentar de inquérito. Sob a sua gestão e de Rogério Correia se eleitos, a ideia é de fazer uma suspensão do contrato para antes de chegar até 2028, e do ponto de vista operacional, já foi desenhado como a Prefeitura poderia assumir essa operação? Ela teria que contratar ônibus de outras empresas, fazer o que exatamente para conseguir suspender os contratos atuais e ainda assim ter uma operação de ônibus funcionando no dia seguinte, né, no dia após? Não, perfeita essa pergunta. Assim, papo reto. Hoje o contrato é ilegal. Já foi reconhecido como ilegal pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Justiça, foi reconhecido como ilegal pela Controladoria e foi reconhecido como ilegal até pela Prefeitura, no processo judicial que tramita hoje sobre a formação de cartel e outras caducidades do contrato. Só que a Prefeitura fala, não, ele é ilegal, mas eu preciso que ele seja mantido. A Câmara Municipal teria condição de colocar em votação um projeto de resolução para sustar esse contrato. O presidente não deixa isso tramitar e hoje ele é candidato. Também, é importante dizer e colocar aqui os pingos nos is. Hoje a única candidatura que está falando de antecipação no novo contrato somos nós. Por quê? Porque nós não achamos que a população merece ficar com transporte caro, subsidiado da forma como está sendo, de péssima qualidade e que não passa na hora por até 2028. Isso é uma penúria para a população, isso não pode ser feito. Então, a partir do primeiro dia, nós vamos criar um comitê para escutar todos. Transporte convencional, suplementar, usuários, fazer uma coisa bastante democrática com especialistas para a gente já remodelar uma transição de contrato. Claro que nós vamos poder romper e no dia seguinte não tem ônibus na rua. A gente vai ter que fazer um remodelamento para que esse contrato novo possa operar. E aí a gente pode reduzir custos operativos do sistema, garantindo, por exemplo, as garagens públicas. Hoje as garagens são das empresas e elas dizem que as garagens custam o quanto que elas querem. Isso vira o preço da tarifa. Se a garagem for pública, a gente tem um controle maior na redução do preço da tarifa. Isso é melhor que subsídio. A gente tem terreno público para fazer garagem pública. Nós temos como retomar o controle sobre a bilhetagem, a remuneração do sistema. A empresa não está cumprindo o quadro de horário, não vai receber. Um avanço foi a remuneração por quilômetro rodado. Eu acho que isso foi muito bom, sabe, Thalita? Mas eu acho que a gente vai ter que ampliar o controle social. A gente precisa compreender que o transporte público, ele é público. E que as empresas que são parceiras, as concessionárias, elas precisam andar na linha. Nós vamos fazer isso acontecer. Eu quero continuar nesse ponto do transporte público, que a senhora citou uma questão importante em relação à Câmara, em relação à Prefeitura. A Prefeitura reconhece que o contrato não é o viável e que a Câmara não toma atitude, deixando, por exemplo, abrir aí um inquérito, enfim. Por quê? Se durante algum tempo, ou durante muito tempo, esse foi o grande embate entre a atual Câmara de BH e a atual Prefeitura? Pois eu gostaria de fazer essa pergunta mesmo aos outros candidatos, em especial ao presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, porque é fato que nós fizemos um processo de CPI forte, robusta, ela virou uma ação civil pública e depois que a ação civil pública tramita na Justiça, ninguém comenta a conclusão da própria Justiça, que é a ilegalidade do contrato. Gente, se é ilegal, precisa acabar. Sabe, assim, vamos pensar as pessoas. As pessoas que cometem alguma ilegalidade são responsabilizadas, são punidas na sua vida. As empresas estão sendo premiadas com mais de R$1 bilhão em subsídios. Alguma coisa aí tem, alguma coisa aí me cheira mal. O modelo de fiscalização foi, pelo menos, aventado pelo atual prefeito Fuad Noman, que desde o início do ano adotou uma postura mais rígida de dizer, olha, tolerância zero com as empresas de ônibus. Mas a gente já ouviu essa mesma postura do ex-prefeito Alexandre Calil ao dizer que ia romper os contratos, que as empresas iam pagar multas e coisas dessa natureza. E depois o que se via era um cenário de dizer, as empresas vão para a justiça e as coisas nunca são resolvidas. Eu queria perguntar para a senhora do ponto de vista de fiscalização e de atualização desse modelo. Porque parece ser um beco sem saída. Todo mundo diz que vai fiscalizar, que vai cobrar as empresas, porém não parece ter mecanismos muito efetivos para isso. Como é que será, via a sua campanha, se eleitos forem, numa eventual prefeitura de Belo Horizonte? Faz fiscalização como?
Essa questão é muito importante, porque todo mundo fala, é tolerância zero, eu não vou permitir essas empresas. As empresas, elas não pagam as multas que levam da prefeitura. E mais, isso poderia levar à caducidade do contrato. Se as empresas estão desrespeitando o contrato sistematicamente, não só ele é ilegal na sua origem, mas ele está sendo desrespeitado sistematicamente, você deveria colocar em xeque a caducidade do contrato e chamar outras empresas mais responsáveis para operar o transporte em Belo Horizonte. Essa é uma questão muito séria. A gente precisa de contratos com menor duração, a gente precisa aumentar o controle público, porque aí a fiscalização ela pode ser a não remuneração, sabe? Pelo serviço. Você não me prestou o serviço, eu não vou te remunerar. A gente mantém as empresas em rédea curta, porque não adianta aplicar uma multa que a empresa não vai pagar. A sua campanha menciona no plano de governo especificamente um órgão gestor forte para fazer a gestão de transporte coletivo. É a criação de um novo órgão, é tirar isso da Secretaria de Mobilidade para onde será destinado e onde hoje funciona, porque a BH Trans também está com prazo para acabar. Como é que isso vai funcionar? Olha, na verdade, a questão do desenho institucional, nesse caso, o que nos importa é que a gente amplie a participação da população na discussão sobre o transporte. Então, forte para a gente é forte que mantém as empresas em rédea curta. Pode ser a atual Secretaria de Mobilidade, não é o desenho de secretaria, o BH Trans que vai fazer a diferença. Na verdade, eu acho que esse tema foi uma verdadeira cortina de fumaça que foi feita na Câmara. Qual que é a solução para a máfia do transporte? Acabar com a BH Trans. O problema está aí, não se resolveu, né? Então, acredito que a Secretaria de Mobilidade ela vai conseguir operar. Agora a gente precisa reativar os conselhos. O Conselho de Mobilidade Urbana, ele precisa operar de forma atuante e, inclusive, incidir sobre aspectos como a decisão sobre o preço da tarifa. E a gente precisa também ativar de forma mais potente os CRTTs. Hoje eles funcionam, mas a comunidade consegue discutir firulas, assim, uma pequena coisa do trajeto. Eu acho que os CRTTs são estruturas potentes que podem debater soluções para a mobilidade. Lembrando que mobilidade é ônibus, mas é também a expansão do metrô, que já está em caixa o recurso para a empresa. Fazer essa expansão, nós vamos fiscalizar e olhar de perto se ela vai fazer. Se isso não acontecer, nós vamos incidir via governo federal também, junto à prefeitura, porque a remuneração foi do governo federal para a expansão do metrô. Nós queremos integrar os sistemas de bicicleta, estamos propondo a realização dos 400 quilômetros de ciclovia que estão previstos. Então, a mobilidade ela é complexa e ela envolve também obras de infraestrutura para desafogar o trânsito. Em especial em relação ao anel rodoviário, nós queremos fazer novas alças e contribuir para poder pensar como que a gente reduz as mortes no anel rodoviário, com mais passarelas, com a retomada de um programa de reassentamento daquelas famílias que estão em situação de risco. A gente precisa pensar a mobilidade de uma forma completa e complexa. E isso não pode ser perpassado por interesses privados como tem sido hoje.